Hariom, minha gente, bem-vindos ao nosso podcast Fé, Axé e Acarajé. E hoje a gente vai falar do efeito borboleta, que é um conceito enraizado na teoria do caos e cunhado pelo meteorologista Edward Lorenz, que destaca a profunda interligação de eventos aparentemente não relacionados e sugere que uma pequena mudança em uma parte de um sistema pode levar a consequências significativas em outros momentos dentro daquele evento como um todo, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha nas partes, né? No que está acontecendo ali entre a safra, entre a plantação e a colheita, né? São aqueles cuidados onde a gente vai aplicar bastante paciência dentro do processo e que também se mostra cada vez mais que você precisa de uma certa entrega e que é importante a gente definir um pouco aonde está essa linha de retorno, quando você perde a sua capacidade de agir e passa a reagir mais do que agir. E essa fala de hoje, ela tem um pouco a ver com um assunto que eu não quis estender no último podcast. Por que não? Porque eu senti que eu deveria falar especificamente sobre a parte da semeadura e da colheita, né? Dos processos. Porque é sempre muito importante a gente definir que dentro do projeto existem as etapas de planejamento, existem as tarefas iniciais do projeto, existe o acontecer do projeto e a conclusão do projeto, né? Isso são momentos diferentes e cada um deles tem um início, meio e um fim, né? Como uma série de TV. Ela começa a temporada, vamos dizer assim, aí tem aquela temporada, aí conclui-se um pouquinho as coisas, depois tem outra temporada, conclui-se mais um pouco, e algumas chegam até a ter aquele final maravilhoso e tudo mais, ou alguém se dedica a roteirizar um final. Só que a gente percebe também que, assim como na vida, não termina, né? A gente está sempre num processo contínuo da coisa, né? Quem acha que o topo da montanha é a base de outra, está coberto de razão. Eu também vou por aí, mas com certeza eu falo de etapas de uma percepção e uma avaliação da sua própria consciência sobre você. Quem é aquela pessoa no começo do processo e quem é aquela pessoa ao final do processo. E só para dar uma incrementada aqui no conceito da coisa, você já parou para entender como algo pode sair do caminho e, por exemplo, se perder entre uma geração e outra ou entre uma tarefa e outra, né? Entre um segmento do organograma da empresa para outro, né? Da diretoria para a gerência, para a supervisão, para o chão da fábrica. E isso me remete a perguntar para vocês se vocês lembram daquela brincadeira do telefone sem fio. Talvez todo mundo não tenha feito, mas muita gente aqui na Terra brincou de telefone sem fio quando era criança. E vamos lá, né, galera? Quantas vezes a frase original chegou até o final como deveria chegar, né? Não é por aí, né? E assim como é na brincadeira, é na vida, tá? É assim na corporação, é assim na vida pessoal. Nem tudo sai como a gente planeja, tá? E o efeito borboleta é sobre isso, né? A gente quer uma imagem rebatida da asa na outra asa, mas se você olhar para ela bem de pertinho, você vai ver que tem alguma diferença ou outra, né, na asa da borboleta. Mas elas são imperceptíveis ao olho do todo, da beleza daquela simbiose ali enaltecida pela natureza. O porquê da importância da gente trazer essa questão do efeito borboleta? Você pode chamar de outra coisa também, tá? Não tem problema não. Mas eu peguei esse conceito do efeito borboleta porque qualquer coisa vocês pesquisam aí na internet, tá por aí, tá à disposição de vocês. Mas veja que doideira, né? O mundo moderno, ele vive uma série de mudanças na atualidade. A forma como a gente obtém conhecimento. Ela saiu de um ambiente pessoal,
Você vê na cultura indiana o paramparam, né, de mestre para discípulo, ou Upanishads, né, que é de cima para baixo, né, conceituando a mesma coisa. Você vê o aprendizado com os povos originários, né, eles são passados ainda, muitos de pai para filho, né, da geração anterior para a próxima. E isso mostra que nós somos humanos e que nós almejamos o conhecimento. Principalmente porque o conhecimento básico é aquele que a gente usa para simplesmente sobreviver e caminhar na Terra, poder usar esse planeta da melhor forma possível. E como a gente pode fazer isso? Através da experiência. Você tem uma teoria de que se você for comer aquela manga que está mais corada, né, mais chamativa do que uma manga verde, você automaticamente percebe que ela era mais doce e tudo mais. Só que alguém comeu a verde, né? Eu acho, né, que alguém comeu a verde com pressa, né, com fome, e provavelmente viu o passarinho bicando somente as mais rosas, amarelas, enfim. E até porque tem manga verde também, né? A manga espada, por exemplo, é uma manga verde. Mas você percebe porque ela ganha um tônus diferente, ela começa a ganhar umas manchinhas mais pretas, significa que ela madurou, né? E você encontra essas mesmas manchas na manga rosa, numa manga Alonso, né? Uma manga mais vermelha amarelada, né? Então é um pouco sobre isso, tá? Mas o que eu quero trazer aqui também é que, por mais relutante que esses conhecimentos fossem, né, difíceis até de acreditar muitas vezes, demoraria anos para que surgisse algo que desafiasse realmente o conhecimento das pessoas. Porque daqui que alguém de outro lugar trouxesse um conhecimento sobre algo que ainda não existe ali naquele ambiente, não era tão fácil, a gente caminhava, né? Então, por exemplo, a teoria de que durante muito tempo nossos antepassados buscavam regiões onde o alimento fosse mais abundante e logo existiam os trópicos e ali eles se instalavam e viviam em paz até que surgisse algum conflito ou então que um drift continental tirasse a paz deles, né? Então, um vendaval, um efeito, né? Quem morava ali perto do Triângulo das Bermudas sofria com furacão há muitos anos já, né? Então, é aí que vem o mais curioso de tudo isso, né? É que nós éramos caçadores e coletores. Por que a gente fala mais ou menos isso? Porque frutas não davam trabalho para cozinhar, né? Então, a gente coletava a fruta, a gente não plantava ela. A planta já estava na natureza. E às vezes surgia uma caça, né? Um animal que ali pudesse ser dilacerado com a força das mãos e dos dentes, porque a gente não tem realmente relatos de instrumentos dos quais a gente utilizava para realizar tudo isso, né? Então fica aí a dica, né? As facas são até, inclusive, bem tempo depois. Existe a lança, mas uma faca realmente ainda não tem tanta comprovação. Inclusive porque as lâminas eram feitas de pedra, muito provavelmente devem ter se perdido por aí. E eis que a gente vem aqui, né, no conceito do efeito borboleta, que ele sugere que pequenas mudanças ao longo desse processo da nossa evolução fez com que hoje a gente chegasse no padrão que nós estamos hoje, com supermercados, geladeiras e tudo mais. Só que você precisa entender que se nós seguíssemos à risca aquele processo de coletar e caçar apenas essas espécies de animais, a gente não teria mudado para o processo que a gente vê hoje. Era como você passava e como o outro interpretava que aquilo realmente fazia uma diferença muito grande. Era o natural do acontecer que tornou tudo diferente. É o instinto, né? Aquele coeficiente humano dentro daquela peça toda que fez com que a gente chegasse aonde a gente chegou. Até porque, consequentemente, nós descobrimos o plantio e aí passamos a plantar também a cultura que a gente transporta. Não é à toa que nós somos facilitadores desse mundo da natureza. Enquanto a natureza demoraria 7 gerações, talvez, para que
para que aquele fruto se adaptasse a algum lugar novo, o ser humano acelera o processo, né? Que sete gerações para uma árvore pode demorar 100 anos, pode demorar 1000 anos, tudo de acordo com aonde aquela semente dela vai cair e brotar, né? E o ser humano não, a gente faz a muda, bota no berçário, a muda cresce, a gente planta na terra, e tudo isso porque a gente escolheu a semente mais doce, né? Você pega aquela acerola mais robusta, mais bonita, mais vermelha que ficou, ficou roxa e quase doce, e aí você faz uma mudinha dela e planta. E aí dessa daí você tira a mais doce, planta, você tira a mais doce, planta, tira a mais doce, planta. Nessa sequência aí você vai ter a acerola mais adaptada que aquele ambiente pode ter, né? E isso é um fenômeno que a gente vê na empresa, né? Quando a empresa está dando certo, você consequentemente trabalha muito mais no começo e consequentemente após 10 anos de empresa você já diminuiu, né? Assim é na natureza também. Então por isso que eu falo que o processo de melhoria contínua, ele é natural dos processos humanos e da natureza da Terra. A planta da 7ª geração, ela vai ter mais facilidade de crescer naquele ambiente. Você vê isso em exemplos de empresas familiares. O pai tem dificuldade de abrir o negócio, o filho dá sequência àquela situação e depois você precisa sustentar aquilo, né? Muitas vezes a empresa muda até de setor, né? Mas que continue no ramo, seja de comércio, do que for, de varejo, que seja da indústria têxtil, que seja industrial, que seja montagem de peças, seja o que for, vale para todo mundo. Então, voltando ao tema principal, o efeito borboleta sugere que pequenas mudanças podem desencadear uma cadeia de eventos e que leva a consequências maiores e imprevistas. Na liderança, isso destaca a importância de prever possíveis resultados e considerar todas as variáveis antes de implementar mudanças ou introduzir novas políticas de execução de procedimentos operacionais. Eis que conhecemos o fogo. Aí, amigo, quem sabia dominar o fogo poderia cozinhar os alimentos, ou seja, algo como grãos, leguminosas, proteínas passaram a ser cozidos. Não é à toa que temos um salto na absorção de nutrientes e isso muda qualitativamente nossa química corporal e outros fatores, como ingestão de líquidos, infusões de água quente, né? Conhecido também como chá. Olha a volta que eu dei só para explicar o que hoje nós chamamos de chá. Mas aquilo um dia já foi uma infusão que você precisava fazer uma fogueira, colocar numa pedra, depois você vai para uma panela de aço, seja como for, né? Mas perceba que o acontecimento daquilo repetidamente, aquilo foi levando... e tem o de barro também. A gente vê muito isso nas culturas orientais. E aí você percebe que tudo isso foram séries de acontecimentos na mão de várias pessoas e aquilo foi se desencadeando para um processo que é melhor para aquela época. Não adianta você focar em ter uma panela antiaderente e etc. quando você tem que carregar lenha para botar na fogueira. A gente não tinha tempo para isso. Uma certa hora... É óbvio que o fogo já era uma coisa mais tranquila de ser produzida, você aí foca na qualidade do metal que está sendo feito. E essa é a evolução linda do processo. Veja como exemplo também a medicina, que era uma coisa simples, se torna completamente complexa e as possibilidades hoje em dia tendem ao infinito. Desde que você realize uma simples infusão na água, com folhas ou sementes, até a extração da glicose da fruta ou até mesmo a transformação dela em decoctos e até combinação de decoctos com óleos vegetais extraídos por prensagem a frio, por exemplo, e banhas de animais ou de proteína de animais, né? Sem esquecer do álcool que chega, né, como veículo para a nossa corrente sanguínea. E assim a gente passa a levar as ervas para a nossa corrente sanguínea, potencializando as ações da mesma no nosso corpo. Olha quanta coisa acontece quando a gente entrega os processos.
Ah, Bernardo, entrega para quem? Olha, entrega para o povo, entendeu? Deixa que o povo vai testar, vai acertar e vai errar. Mas é importante você perceber se você chega ao resultado que você gostaria de ter. É importante que você entenda que o resultado ele precisa estar de acordo com a natureza do seu processo. Mas o que é importante eu ressaltar, no exemplo exagerado que eu vou dar aqui agora, é que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear uma sequência de fenômenos meteorológicos que provocarão um tornado no Texas, por exemplo. É sobre isso, é sobre você expandir a sua consciência e perceber que sabe-coach me liga, né? Tudo pode acontecer. E para dar mais qualidade ao telefone sem fio, né, como a pesquisa é importante, todas as etapas são importantes e que há aprendizado em cada etapa, então vamos lá. Eu vou contar a história da mãe, da filha e da neta, né? Então, a neta chega para a filha, né? no caso, e fala assim: mãe, por que o meu companheiro me perguntou por que eu cozinho o peixe sem a cabeça do peixe? Porque na casa dele não era assim. E aí ele me perguntou isso e eu não sei responder. Aí a filha, né, vira e fala assim: olha, neta, eu não sei o que está acontecendo, mas peraí que eu vou perguntar à sua avó, porque na casa dela sempre foi assim. O peixe sempre foi sem cabeça para a frigideira e está tudo certo. Peraí que eu vou perguntar. E aí a filha vai para a mãe, né? E aí vira: mãe, o que o peixe não tem cabeça quando vai cozinhar? Aí eu disse: olha, porque a panela era pequena. né? Então muitas vezes a gente não sabe também por que as coisas acontecem, por que há o ruído nessa sequência de acontecimentos, mas a gente sabe que a gente vai precisar lidar com o que está acontecendo, e uma grande maneira de você entender o que está acontecendo é você ir atrás da história por trás de tudo isso, como aquilo começou, né? Às vezes a gente chega num ramo novo, é novo naquele setor, nunca trabalhou com comércio, nunca trabalhou com roupas, nunca trabalhou com alimentos, enfim. E é muito importante você conhecer a história das coisas para você entender por que as coisas são do jeito que são muitas vezes. Óbvio que muitas vezes isso também acaba sendo o motivo inicial pelo qual a pessoa encara aquele desafio, né? Eu, quando descobri que muitas das famílias que vieram da Itália, né, porque eu tenho uma descendência italiana, longe pra caramba, mas tem português e tudo mais, eles descendiam de pessoas que eram da agricultura. Então eu entendi que eu podia aprender um pouco com aquilo. Eu nunca tinha olhado para aquilo, porque eu também tenho uma parte da minha família que vem da parte industrial, e aquilo sempre me chamou os olhos. Mas eu confesso a vocês, nos últimos anos eu tenho aprendido muito mais com os processos da natureza do que com os processos industriais, onde eu estava bastante esgotado. Eu já não entendia mais o que poderia vir daquilo ali, ele não estava me nutrindo mais. E aí, quando eu fui olhar para esse lado de estudar agrofloresta, estudar uma coisa absolutamente fora do que eu já tinha estudado antes, aquilo me abriu portas que foram assim excelentes, né? Eu só fiz, olha os textos que eu tenho produzido, né? Olha as histórias, não são histórias, na verdade, da indústria, são histórias que são realmente passadas de pessoas para pessoas. E esse tipo de conhecimento é muito válido também, eu quero ressaltar isso aqui. Então é isso, gente. Então, por trás de cada acontecimento, ele tem uma história. Então, vai buscar a primeira pessoa que ouviu falar daquilo, como ela ouviu, por que ela ouviu, e toma mais consciência do processo que você está vivendo. Não é só você chegar, porque é a empresa X que fabrica aquele produto, então eu só tenho que ter certeza que o produto está sendo fabricado. Não, ver como é que a qualidade daquele produto está sendo influenciada pelos processos que são mantidos, são atualizados, são modernizados ou não.
tem coisas, né, que o cara ainda precisa ir lá na natureza, resgatar aquilo e colocar aquilo para rodar. No mundo atual, alguns processos continuam da mesma forma. Bom, e assim é no cotidiano de uma empresa. Você pode ter a maior das boas vontades na hora de pegar um trabalho, ou no caso de ser líder, distribuir trabalhos na sua empresa. Mas o que acontece, sabe lá o que irá acontecer, o resultado é sempre algo parecido com o que você desenhou na sua mente. Nunca exatamente igual. Como líder da minha empresa, eu adorava dizer para as pessoas quando delegavam trabalho para mim: me surpreenda. Mas eu não comecei dizendo essa frase. Eu era muito controlador e queria que as coisas saíssem do meu jeito. Eu, inclusive, interferia na forma como as pessoas faziam as coisas para que elas fizessem exatamente como eu fazia. Mas é óbvio, eu conhecia um sistema, e aí eu tinha noções de computação, e eu aí, depois de ter feito um bocado de curso de planilhas e etc., eu entendi que se eu quisesse aquele resultado, eu deveria inserir a tabela que fosse conceber o resultado final de um relatório gerencial. E aquilo foi surgindo, eu preenchia relatórios soltos e aí passei a ter relatórios mensais com aqueles dados todos lançados, de forma que eu não tivesse acesso a toda a trabalheira que aquilo acontecia, da maneira como aquilo acontecia, mas que eu estava obtendo os números que iam me dizer se o processo era saudável para aqueles envolvidos ou não. Isso sempre observei, né? Você observa isso com os pontos de máximos e de mínimos dos gráficos e por aí você faz a sua análise. A entrega da minha parte, somada à ausência de expectativas, bem como a liberdade oferecida para que o meu colaborador usasse e realizasse a tarefa da maneira dele, óbvio que num prazo determinado, me garantiam essa surpresa. Diferente de quando eu dizia a eles exatamente o que fazer. Então, quando isso acontecia, logo no começo da minha carreira, eu notava muita frustração, pois a vontade de me agradar por eu ser o líder era muito maior do que a vontade deles de se entregarem de corpo e alma à tarefa que lhes foi passada. Então, assim, entendendo que essa vulnerabilidade foi se tornando tempero para a harmonia entre os colegas de trabalho, entre o ambiente de trabalho, independentemente do seu posicionamento no organograma da empresa, aquilo veio como uma bênção, gente. Muitas vezes eu não atribuo sucesso ao autoconhecimento, mas a essa permissão da entrega, de que cada um é um e você não está realmente oferecendo perigo no trabalho que aquela pessoa executa. Mas é óbvio, tem que saber monitorar tudo isso, tá bom? E as pessoas precisam ser responsáveis com seus prazos e etc, né? Os enrolados ficaram pelo caminho, com certeza, eles mesmos se enrolaram, porque não tinham sinergia com o ambiente, né? E falo também isso dos terceirizados. O terceirizado, ele tem aquele jeito de agir, e eu conheci assim, vários tipos de terceirizados, né? Em várias situações, porque às vezes o dinheiro estava curto, e aí você tinha que contratar uma empresa que ela tinha entrega, né? Não sabia o prazo nem coisa nenhuma, mas era o preço que eu podia pagar. Então isso era fantástico, porque essas pessoas me surpreendiam muitas vezes mais do que aquelas que me mostravam uma alta qualidade técnica, mas fugiam muito do tema, porque estavam focados em coisas que eu realmente, muitas vezes a minha empresa já podia oferecer, como eu digo, segurança do trabalho e tudo mais. Eu tinha técnicos de segurança na minha construção, na minha empresa de construção, e eu não precisava que eles tivessem esse enfoque, mas aí eles tinham que treinar, eles tinham que mapear a coisa, podiam ter pego o conhecimento da segurança, enfim. Mas são coisas que a gente deixa para lá, foram momentos, né? Tô compartilhando aqui um pouquinho com vocês, um certo flashback aqui que deu, mas é isso. Claro que nem sempre todas as minhas surpresas eram boas, mas desde que chegássemos no objetivo de otimizar as atividades, diminuir o custo e atingir o prazo de entrega, se eles estivessem ali, para mim estava tudo ok. E eu percebi que assim,
As minhas visitas e cobranças desses resultados se tornaram mais leves. Ninguém tinha receio do que estava realizando no seu papel e eu, com sabedoria, ia ajustando, ou como se diz na engenharia, né? Arestando, dando acabamento, né? No sentido de aparar as arestas e vendo o caminho se abrir na direção certa, sem que isso atrapalhasse o ambiente e a jornada de trabalho da equipe. Então, experimente, quando estiver trabalhando em equipe, usar aquela pergunta, né? Está tudo bem? Né, que eu citei no podcast já passado. E ao invés de você ter aquela postura de estar o tempo todo corrigindo tudo que tá acontecendo ali, tá? Então, eu sinto que quando eu, né, chegava para o meu colaborador na reunião mensal ou semanal e falava assim, pô, quero passar um tempo com você para direcionar melhor o trabalho. Parecia até que eu ia lá me envolver na situação, mas não era, eu só ficava observando realmente. Antes eu queria dar uma lição e explicar que ali deveria ser feito daquela forma, e aquilo atrapalhava um pouco o raciocínio das pessoas, né? Porque muitas vezes eu não era o líder daquele setor. E o líder realmente, ele já tinha montado a equipe dele daquela forma, escolhido a dedo aquelas pessoas que estavam ali com eles, e eles conseguiam se entender, porque não adianta também ter aquela pessoa que não trabalha com aquela outra pessoa e aí você querer que exista harmonia ali dentro. É que nem na plantação, você tem que plantar harmonia para você colher harmonia. Se você não planta harmonia, você não vai colher harmonia nunca. Né? Então, querer passar um tempo ali naquele ambiente só para você sentir qual é a tarefa que está sendo feita e como ela está sendo feita, aquilo já te dá muito conhecimento e muita consciência do que vai acontecer. Né? Então, todos aqueles pensamentos que você cria, será que vai dar certo, será que não vai? Está tudo ali na execução, é só você passar um tempo lá. Né? Outra coisa que é importante, que eu acho, que eu diria hoje, né, vamos dizer assim, mais, né, posso ficar um pouco aqui para entender melhor o que está acontecendo? Mesma coisa. E uma das mais fortes, né, que eu sinto, né, outra maneira que você pode chegar e abordar para se obter mais conhecimento e envolvimento no que você está fazendo, tem alguém na equipe que está precisando de suporte técnico nas suas tarefas, alguém que está aberto a uma verificação do andamento da tarefa. Por que é importante você chegar dessa maneira? Porque se você é um líder que está querendo dar apoio à sua equipe, o approach, né, essa forma como você se aproxima deles, de não querer demonstrar que você vai ali detonar o trabalho da pessoa. Existe muito essa frustração. As pessoas não sabem dizer, não sei o que eu estou fazendo, mas estou aprendendo no processo. Né? Vai que você chega ali, assim como o ser humano chega na natureza e acelera aquele processo. Você soma a experiência daquela pessoa. Então, é importante você saber abordar tudo isso. Tá? Não é chegar porque aí você vai estar fazendo o trabalho da pessoa. E nem ela está aprendendo com isso e nem você está se desligando mais das tarefas que você não está a fim de sofrer mais pelaquilo, entendeu? O seu efeito borboleta começa a ficar algo mais controlado, né? Você pode estar se escondendo atrás de processos de escassez, quando o que você quer você vai promover a escassez, é isso que eu quis dizer. E não simplesmente você criar um espaço de abundância, porque é isso que a gente precisa, é que todo mundo seja abundante naquilo que faz. Nem todo processo tem a ver com poda. Alguns processos têm a ver com você nutrir a terra ou até botar água, né? Às vezes a planta só precisa de água. Pare para beber mais água, que você vai sofrer menos de cansaço mental. Pronto, isso já resolve também. Mas entenda que são complexos e às vezes são decisões mais simples. É óbvio, gente, que eu trouxe um cenário, né? A gente vai começar a fechar aqui o podcast. Eu trouxe aqui cenários para vocês que denotam mais saúde do que às vezes a realidade.
mas eu preciso que vocês entendam que compreender o que precisa ser compreendido, tá? É isso que eu desejo para vocês. Porque se vocês não têm esse tipo de abertura, talvez seja realmente necessário avaliar o que está se passando de verdade no seu ambiente de trabalho e no seu ambiente interno. Porque precisa resgatar o amor pelo trabalho, pelo serviço, antes de você estar envolvido em qualquer tarefa. O servir, ele é mais importante do que qualquer outra sensação que você tenha. Né? O servir, ele é uma sensação, ele é um adjetivo, né? Apesar de ser um verbo e um substantivo ao mesmo tempo. Então são essas palavras assim que tocam, né? E que não há uma definição. Né? Existe a definição que o dicionário te dá, mas existe também uma questão de posicionamento. E o servir é um posicionamento, gente. A gente se posicionar de uma maneira que a gente esteja disposto a aprender, a liderar. Liderar é isso, é você ser aquela pessoa que menos se desespera com o que está acontecendo, ou que menos mostra desespero, né? Isso com certeza é uma arte. No começo é muito assim. E na medida que você vai ganhando experiência, é óbvio, você vai se assustando menos, né? E se aquela tarefa te assusta mais, então você tem que rever se você está no lugar certo. Quero concluir com vocês aqui, né? Na minha opinião, não se aquete em ambientes escassos. Eles são aqueles ambientes que drenam a sua energia, tá? Tudo começa com a intenção. E se alguém não está bem intencionado, talvez ele precise rever seu posicionamento ou a sua escolha de carreira. Se você se posiciona de uma forma que não obtém resultados positivos, analise a sua equipe, seu ambiente. Você pode estar vivendo em um ambiente mais comparativo do que competitivo. Né? Disputas saudáveis requerem do colega de trabalho que ele queira crescer como um membro da equipe e não construir uma carreira solo dentro de um coletivo. Uma equipe é tão boa quanto o pior deles e não de acordo com o melhor. Isso também é chamado de gargalo. E se há um gargalo, é lá que tudo está se acumulando, não é isso, gente? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Procurar orientações, treinamentos sobre como tornar esse ponto, né, esse gargalo da sua corporação melhor, pode ser um passo para a melhoria contínua e o crescimento da sua empresa no seu setor, ou até de um setor da sua empresa, caso você esteja num ambiente que proporciona uma cadeia, né, de suprimentos relativamente grande, né? Mas, de certo, é a diversidade que torna cada um de nós únicos. Assim é na vida, assim é nos processos. E agora que você sabe disso, vá brincar, se divirta, mas se lembre que você não pode se perder da zona de retorno, né? Você não deve passar demais da sua zona de retorno. Por quê? Porque essa é a zona que você tá agindo com mais ação e menos reação. Eu acho que essa é uma maneira que eu achei de colocar isso. Vai ser importante, né, que você conheça esse lugar, tá? Porque não é nenhum ponto geográfico, mas sim uma sensação interna e intensa de desconforto. Você precisa perceber quanto desconforto você pode suportar até começar a parar de agir e simplesmente estar reagindo a tudo. Então é isso, gente. A verdadeira diversão está na jornada e não no destino. Minha gente, eu vou fechar, tá joia? Adorei estar aqui com vocês. Aguardo vocês no próximo podcast e deixe seu comentário aí para poder ajudar aqui esse podcast, que é um tabuleiro de informações assim caprichosas, seja da vida, seja do mundo corporativo. Adoro estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Hariom, minha gente.